Você já segurou a mão de alguém que acreditava? Até o último suspiro? Já orou com tudo que tinha? E mesmo assim, nada aconteceu? A cena é quase sagrada. Um quarto silencioso, o som do monitor cardíaco, a Bíblia na cabeceira, olhos cansados olhando para o céu. E então a pergunta vem, crua, desarmada, impossível de ignorar. Se Deus é amor, por que ele não cura todo mundo? Talvez a resposta não esteja no que a gente espera dele, mas no que ele está tentando revelar através do silêncio. Mulher de Era fé. uma Daquelas que não perdiam um culto, que oravam por desconhecidos na fila do mercado, que choravam quando cantavam Grandioso és tu. O nome dela era Lúcia. E quando o diagnóstico veio, câncer em estágio avançado, ela não recuou. Reuniu os irmãos da igreja, fez campanha de jejum e disse, com os olhos marejados, que aquele seria o testemunho mais bonito que Deus já escreveria. Mas os dias passaram. Depois as semanas. E o tumor cresceu. Cresceu mesmo com a fé. Cresceu mesmo com a esperança. Cresceu mesmo com o quarto dela virando praticamente um altar de orações. Por que Deus ainda não me curou? Ela perguntava. A resposta não vinha. Mas a dor, essa vinha todos os dias. É fácil acreditar quando o milagre acontece. Quando a pessoa levanta da cadeira de rodas. Quando o exame dá negativo de repente. Quando o médico diz, isso aqui é inexplicável. Nessas horas, Deus parece presente, quente, real. Mas e quando ele não cura? E quando o inexplicável é a ausência do milagre? É aí que a fé começa a doer. E é aí que muita gente simplesmente desiste de acreditar. Você já percebeu isso? Como no fundo a gente espera que Deus funcione como uma equação emocional. Se eu for bom, se eu tiver fé, se eu obedecer, então ele vai me recompensar. Mas então vem a vida, vem o inesperado, vem o quarto de hospital. E com ele, uma pergunta que queima mais do que a doença. Será que Deus me abandonou? Alguns tentam resolver isso com frases prontas. É o tempo de Deus. É um teste de fé. Tudo tem um propósito. Mas no meio da dor, essas frases viram ruído, porque não explicam por que uma criança morre de leucemia, ou por que aquela senhora que dedicou a vida inteira à caridade morre sozinha com Alzheimer. Não parece justo, não parece lógico e, sinceramente, não parece amor. Mas e se a gente estiver olhando para tudo isso com os olhos errados? E se a pergunta, por que Deus não cura todo mundo, for, na verdade, uma cortina de fumaça? Um convite mal interpretado? E se o problema não for Deus? Mas o que a gente espera dele? Vamos voltar no tempo. Jesus está caminhando no meio da multidão. Há gente por todos os lados. Doentes, curiosos, religiosos, crianças, pecadores, ricos e pobres. Todos querem algo. Mas ele para diante de um cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? Parece óbvio, né? O cara é cego. Mas mesmo assim, Jesus pergunta. Ele quer saber o desejo mais íntimo, a dor escondida, a escolha que vem de dentro. Isso revela algo profundo. Deus não força o milagre. Ele entra onde é chamado. Cura quem quer ser curado, mas também respeita quem só quer conversar. Agora pensa nisso. Se o próprio Cristo, com poder ilimitado, não saiu curando todo mundo automaticamente, por que a gente acha que Deus faria isso hoje? Existe algo mais acontecendo aqui. Algo por trás da doença, por trás da dor. Algo que vai além do corpo. Lúcia, lembra dela? No fim da vida, ela já nem pedia mais para ser curada. Ela pedia para ser útil. Dizia que se o corpo não fosse curado, que ao menos sua alma pudesse transformar alguém. E foi exatamente o que aconteceu. As enfermeiras passaram a pedir conselhos. A família se reuniu depois de anos afastada. Gente que nem acreditava em Deus, se emocionava com o jeito que ela sorria, mesmo morrendo. Ela virou luz dentro do hospital, não porque foi curada, mas porque foi transformada. E aqui começa o dilema. A gente ora por cura física, mas Deus, muitas vezes, responde com cura interior, enquanto a gente pede alívio. Ele está oferecendo transformação. Enquanto a gente implora por milagre,
Ele está esculpindo o propósito. Mas então vem a dúvida. Vale a pena sofrer só para ensinar algo a alguém? Deus precisa mesmo usar a dor como ferramenta? Talvez essa seja a pergunta errada. Talvez a pergunta seja: existe alguma dor que, mesmo indesejada, pode gerar vida? Quando a gente olha para uma semente sendo enterrada, parece um fim. Escuridão, silêncio, pressão. Mas por dentro está nascendo uma raiz. A morte da semente é o nascimento da árvore. E por mais paradoxal que pareça, é assim que muita gente descobre Deus. No escuro, no fundo do poço, no diagnóstico irreversível. É no lugar onde a gente perde o controle, que ele finalmente consegue falar. Talvez seja isso que a gente não entenda. Deus pode curar qualquer doença, mas nem toda cura serve ao propósito dele. Nem todo milagre ensina. E às vezes, o maior milagre é a fé que resiste, mesmo sem resposta. No final da vida, Lúcia disse algo que ninguém esqueceu. A cura que eu recebi foi paz. Ela não saiu andando, não apareceu na televisão, mas dentro dela algo quebrou e renasceu. E é aqui que o roteiro começa a virar. Porque se a gente entendeu o contexto, agora vem o conflito. A pergunta que não quer calar. E os que não aguentam? E os que perdem a fé no meio do caminho? Será que a ausência do milagre destrói ou revela? Tem gente que parece ter uma linha direta com o céu. Ora e é curado. Clama e recebe. Jejua e o milagre vem. Aí você olha para a própria vida e nada. A dor continua. O exame piora. E o silêncio de Deus parece gritar mais alto que qualquer oração. É aí que a comparação vira veneno. Você começa a pensar: será que Deus ama mais aquela pessoa do que a mim? Será que a minha fé é pequena demais? Será que estou sendo castigado por algo que nem lembro? A mente vira um tribunal. E Deus, o juiz ausente. Mas e se a gente não estivesse vendo o quadro todo? E se o que a gente chama de injustiça for só parte de uma lógica muito maior? Difícil aceitar, né? Ainda mais quando a dor é sua. Imagina um pai. O filho pequeno corre até ele, chorando de dor. Pai, arranca esse dente. Tá doendo demais. O pai olha, vê que ainda não é hora. Filho, ainda precisa esperar mais alguns dias. Para a criança, aquilo é crueldade, injustiça, negligência. Mas o pai vê o que a criança não vê. Ele sabe que se arrancar o dente agora, pode causar ainda mais dor, pode infeccionar, pode sangrar demais. Ele não está negando ajuda, está protegendo. Agora troca o pai por Deus. E a criança? Somos nós. Será que, às vezes, a cura não vem não porque ele ignora, mas porque ele enxerga além? Mas então vem outro conflito. Se Deus tem um plano, por que permitir o sofrimento em primeiro lugar? Por que criar um mundo onde corpos adoecem, mentes falham, células se rebelam? A gente volta para o começo de tudo, para o jardim, para o livre-arbítrio, para a escolha que mudou tudo. Deus criou o amor. Mas para existir amor, haver liberdade. Precisa, e para haver liberdade, tem que existir consequência. A doença não foi desenhada por Deus, mas nasceu da queda, do distanciamento, do caos que entrou quando o ser humano quis ser Deus. Mas ainda assim, isso não consola, porque mesmo que a teologia explique, a dor continua ali, latejando. E é nessa parte que muitos desistem, de Deus, da fé, de si mesmos, porque acreditaram numa fé contratual. Se eu fizer minha parte, Deus fará a dele. Mas Deus não é um contrato, é um relacionamento. E todo relacionamento verdadeiro passa por silêncio. Aliás, você já pensou nisso? Os maiores personagens da fé sofreram. Abraão esperou 25 anos por um filho. José foi traído e preso injustamente. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo para não morrer. Paulo foi espancado, naufragou, teve um espinho que Deus nunca tirou. E Jesus, o Filho amado, foi pendurado nu numa cruz. Se sofrimento fosse sinal de ausência de Deus, então ele teria abandonado o próprio Filho. Mas não, abandonou. Na verdade,
Foi ali que ele mais se revelou. Tem gente que só encontra Deus quando tudo vai bem, mas tem outros que só enxergam Deus quando tudo desaba. Por quê? Porque a fé que nunca é desafiada é só uma crença confortável, mas a fé que sobrevive ao silêncio é fé que transforma. Fé que vê no escuro. Fé que não precisa de resposta para continuar acreditando. E aqui vai uma pergunta dura, mas necessária. Você está buscando a cura ou buscando a Deus? Porque são coisas diferentes. Tem gente que só quer o milagre, mas quando ele não vem, vira as costas. Outros querem Deus com ou sem milagre, e é neles que o verdadeiro poder se manifesta. Talvez você já tenha passado por isso, talvez esteja passando agora, e talvez esteja cansado de ouvir respostas prontas, cansado de orar e não ver mudança, cansado de esperar. Mas e se a espera por parte da cura? E se o tempo que parece desperdiçado for, na verdade, o exato momento em que sua alma está sendo moldada? Aqui vai uma provocação final para encerrar essa parte. Se Deus curasse todas as doenças, o que restaria da fé? Se nunca houvesse dor, quem buscaria consolo? Se o mundo fosse perfeito, ainda existiria espaço para Deus? É desconfortável, mas é real. E talvez seja nesse desconforto que a gente começa a ver com outros olhos, porque às vezes a cura que não veio foi a resposta mais profunda que Deus podia dar. Tem gente que parece ter uma linha direta com o céu. Ora e é curado. Clama e recebe. Jejua e o milagre vem. Aí você olha para a própria vida e nada. A dor continua, o exame piora, e o silêncio de Deus parece gritar mais alto que qualquer oração. É aí que a comparação vira veneno. Você começa a pensar, será que Deus ama mais aquela pessoa do que a mim? Será que a minha fé é pequena demais? Será que estou sendo castigado por algo que nem lembro? A mente vira um tribunal. E Deus, o juiz ausente. Mas e se a gente não estivesse vendo o quadro todo? E se o que a gente chama de injustiça for só parte de uma lógica muito maior? Difícil aceitar, né? Ainda mais quando a dor é sua. Imagina um pai. O filho pequeno corre até ele chorando de dor. Pai, arranca esse dente. Tá doendo demais. O pai olha, vê que ainda não é hora. Filho, ainda precisa esperar mais alguns dias. Para a criança, aquilo é crueldade, injustiça, negligência. Mas o pai vê o que a criança não vê. Ele sabe que, se arrancar o dente agora, pode causar ainda mais dor, pode infeccionar, pode sangrar. Ele não está negando ajuda, está protegendo. Agora troca o pai por Deus. E a criança somos nós. Será que às vezes a cura não vem não porque ele ignora, mas porque ele enxerga além? Mas então vem outro conflito. Se Deus tem um plano, por que permitir o sofrimento em primeiro lugar? Por que criar um mundo onde corpos adoecem, mentes falham, células se rebelam? A gente volta para o começo de tudo, para o jardim, para o livre-arbítrio, para a escolha que mudou tudo. Deus criou o amor, mas para existir amor, precisa haver liberdade. E para haver liberdade, tem que existir consequência. A doença não foi desenhada por Deus, mas nasceu da queda, do distanciamento, do caos que entrou quando o ser humano quis ser Deus. Mas ainda assim, isso não consola, porque mesmo que a teologia explique, a dor continua ali, latejando. E é nessa parte que muitos desistem, de Deus, da fé, de si mesmos, porque acreditaram numa fé contratual. Se eu fizer minha parte, Deus fará a dele. Mas Deus não é um contrato, é um relacionamento. E todo relacionamento verdadeiro passa por silêncio. Aliás, você já pensou nisso? Os maiores personagens da fé sofreram. Abraão esperou 25 anos por um filho. José foi traído e preso injustamente. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo para não morrer. Paulo foi espancado, naufragou, teve um espinho que Deus nunca tirou. E Jesus, o Filho amado, foi pendurado nu numa cruz. Se sofrimento fosse sinal de ausência de Deus, então ele teria abandonado o próprio Filho. Mas não abandonou. Na verdade, foi ali que ele mais se revelou. Tem gente que só encontra Deus quando tudo vai bem.
Mas tem outros que só enxergam Deus quando tudo desaba. Por quê? Porque a fé que nunca é desafiada é só uma crença confortável. Mas a fé que sobrevive ao silêncio é fé que transforma, fé que vê no escuro, fé que não precisa de resposta para continuar acreditando. E aqui vai uma pergunta dura, mas necessária. Você está buscando a cura ou buscando a Deus? Porque são coisas diferentes. Tem gente que só quer o milagre, mas quando ele não vem, vira as costas. Outros querem Deus com ou sem milagre. E é neles que o verdadeiro poder se manifesta. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez esteja passando agora. E talvez esteja cansado de ouvir respostas prontas, cansado de orar e não ver mudança, cansado de esperar. Mas e se a espera for parte da cura? E se o tempo que parece desperdiçado for, na verdade, o exato momento em que sua alma está sendo moldada? Aqui vai uma provocação final para encerrar essa parte. Se Deus curasse todas as doenças, o que restaria da fé? Se nunca houvesse dor, quem buscaria consolo? Se o mundo fosse perfeito, ainda existiria espaço para Deus? É desconfortável, mas é real. E talvez seja nesse desconforto que a gente começa a ver com outros olhos. Porque, às vezes, a cura que não veio foi a resposta mais profunda que Deus podia dar. Algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas com palavras. Foram feitas para serem habitadas. E por que Deus não cura todo mundo? Talvez seja uma delas. Porque, no fundo, ela carrega outra dor. A dor de se sentir esquecido, ignorado, menos amado. E contra esse tipo de dor, nenhuma explicação basta. Só a presença. Você já sentiu a presença de alguém que não diz nada, mas está ali com você? Na dor, no luto, na fraqueza. É como se só o fato de não estar sozinho já fosse cura. Talvez Deus esteja fazendo isso, entrando em quartos de hospital em silêncio, sentando ao lado de quem já perdeu a esperança, abraçando quem já não consegue mais orar, chorando junto, ficando. Porque às vezes ficar é tudo. A religião ensinou a gente a buscar respostas, mas o relacionamento com Deus ensina a viver com mistérios. Tem uma história antiga, um homem que perdeu tudo, filhos, saúde, riqueza, dignidade. O nome dele era Jó. E ele perguntou, gritou, desabafou, culpou, acusou, questionou, e Deus ficou em silêncio por 37 capítulos. Só depois respondeu. E quando respondeu, não explicou nada. Apenas mostrou a grandiosidade de tudo que existe, as estrelas, os mares, a vida. E Jó, ao ver, se calou, porque percebeu que a verdadeira resposta não era o porquê da dor, era o quem estava com ele na dor. E talvez seja isso que Deus está tentando nos ensinar, que a presença dele vale mais do que a ausência da dor, que há algo mais profundo do que o alívio imediato, que ser curado é bom, mas ser transformado é eterno. Tem gente que só acredita se o corpo for curado, mas tem outros que descobriram Deus justamente porque não foram. Você já ouviu a história de Nick Vujicic? Nasceu sem braços, sem pernas, passou por bullying, depressão, rejeição, tentou se suicidar com 10 anos, mas em algum momento encontrou Deus. Não aquele Deus que consertaria seu corpo, mas o Deus que daria um propósito maior do que o corpo. Hoje, ele viaja o mundo todo, inspira milhões, transforma vidas. E o mais impressionante, ele não foi curado, mas vive como se tivesse... O que isso diz sobre nós? Talvez que a definição de cura que a gente carrega seja pequena demais, rasa demais, material demais. Talvez Deus esteja tentando expandir essa ideia, nos mostrar que ser inteiro não depende de ter tudo funcionando, que há uma inteireza que nasce no espírito e que essa ninguém pode tirar. E se a dor for a sala onde Deus nos encontra com mais intensidade? E se a doença for a oportunidade de enxergar a vida por outro ângulo? E se a ausência do milagre for o próprio milagre? A gente vive fugindo do sofrimento, mas alguns dos maiores encontros com Deus
Aconteceram em desertos, em prisões, em covas, em cruzes. Deus parece ter uma preferência por lugares escuros, porque é lá que a luz brilha com mais força. Tem uma frase que diz: Deus sussurra nos nossos prazeres, mas grita na nossa dor, porque é na dor que os outros ruídos se calam. É nela que a alma fica nua. É nela que a gente finalmente para e escuta. Talvez você ainda esteja esperando um milagre, e isso é válido, é bonito, é legítimo, mas enquanto espera, perceba. Você já está sendo curado de formas que talvez nem saiba. No modo como você se torna mais sensível, no jeito como passa a valorizar pequenas coisas, no silêncio que te ensinou a ouvir, na fragilidade que te tornou mais humano, mais empático, mais vivo. Essa é uma cura sagrada. E aqui, tudo começa a se alinhar, não porque encontramos todas as respostas, mas porque estamos aprendendo a fazer as perguntas certas. Principal delas talvez seja: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer curar em mim, que ainda não consigo ver? Algumas orações são respondidas com um milagre, outras com um silêncio que cura mais profundamente. E há também aquelas que parecem não receber resposta nenhuma. Mas e se isso for só o que os nossos olhos conseguem ver? Talvez Deus esteja respondendo de um jeito diferente, mais sutil, mais invisível, mais eterno, porque no fim das contas, todo o corpo vai enfraquecer, toda a carne vai se desfazer, toda cura física um dia vai expirar, mas aquilo que Deus cura dentro da gente, a alma, o caráter, a fé, o amor, isso não morre mais. É difícil aceitar que nem todos os milagres acontecem do jeito que esperamos, mas talvez esse seja o milagre maior. Continuar acreditando mesmo assim, seguir orando, mesmo sem sinais, seguir confiando, mesmo sem respostas, seguir amando, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Isso é fé em sua forma mais pura. Deus curasse todas as doenças. Talvez a gente nunca aprendesse a olhar para dentro. Talvez nunca aprendesse a amar o que é eterno. Talvez nunca descobrisse que a alma também adoece e que às vezes é ela que está gritando por cura. E a gente nem percebe. Tem uma mulher na Bíblia que sofria há 12 anos com hemorragia. Já tinha gastado tudo com médicos. Ninguém resolvia. Mas um dia ela decidiu tocar em Jesus. Só tocar, sem fazer barulho, sem explicação. E naquele toque silencioso, algo aconteceu. A cura veio. Mas não só no corpo. Jesus fez questão de dizer: a tua fé te salvou. Salvou. Mais do que curou. Mais do que restaurou. Salvou. Porque a verdadeira cura não termina em hospitais. Ela termina na eternidade. Talvez a pergunta que carregamos, se Deus é amor, por que Ele não cura todo mundo, precise ser reciclada, transformada, não para ser esquecida, mas para ser redirecionada, para algo mais profundo, mais transformador, para algo que Deus realmente quer nos ensinar. Mesmo que você não seja curado por fora, você pode ser inteiro por dentro. E no fim, quando tudo se encerrar, quando o tempo já não existir, quando o corpo for só pó e a alma enfim respirar liberdade, então talvez a gente entenda que o que parecia silêncio era Deus trabalhando em silêncio, que o que parecia ausência era Ele nos ensinando a presença, e que o que parecia injustiça era, na verdade, um amor tão profundo que se recusou a nos dar o que era fácil, para nos oferecer o que é eterno. Porque a cura que realmente importa é aquela que nunca morre, e talvez você já esteja sendo curado, só ainda não percebeu.